Arthur, ela tá decidida que não quer voltar e não tem mais jeito. Eu acho que acabou. Depois que ela falou isso, eu sinto que é quase que um ponto final e eu tô querendo até desistir da minha reconquista. Já ouvi isso demais. Esse tipo de fala é comum pra mim. Pode não ser comum pra você. Eu entendo. Não é comum pra você ouvir da sua mulher, que você estava do lado dela, talvez há um ano, 10 anos, 20 anos. Você era namorado ou você era casado com ela. Não é normal pra você ouvir isso, não. E de fato é assustador. E parece que é algo definitivo, sem volta. E talvez o orgulho dela pra você seja algo tão grande que, realmente, depois que ela falou isso pra você, é o fim do mundo. Não tem mais volta, não tem jeito de resolver essa situação. Essa é a sua mentalidade. Talvez é o que tá passando dentro da sua cabeça, mas essa não é a verdade. Eu quero que você entenda que a verdade é que vai te libertar. E a verdade é que a sua mulher só tá virando pra você e falando que não quer mais você de volta, porque de fato, nesse momento, ela não vê uma volta com você. Talvez você venha sendo um pangaré e você tá querendo que ela volte com você como um pangaré. Talvez você tá querendo forçar a barra pra voltar. Querendo, sabe, enfiar a goela abaixo. E desse jeito também não vai voltar com você. Talvez você tá querendo acelerar demais as coisas. E é aqui que mora a maioria das tretas. Na maioria das vezes que eu vi o cara me contando que a mulher virou pra ele e falou que não tinha mais volta porque o cara tava muito ansioso e acelerado para o processo de reconquista. Então, baseado nisso, é onde o cara entrou num fluxo de loucura, de pensamentos acelerados, e com isso ele indagou a ex dele, falando: olha, e aí, você acha que a gente ainda tem chance, talvez no futuro? Ela realmente vira e fala: não, não tem. Eu sei que o seu desejo de querer acelerar as coisas é muito grande. Acelerar conhecimento, acelerar estudos, acelerar aprendizagem é uma coisa que dá para se fazer tranquilamente. Inclusive, eu faço muito isso com quem anda comigo. Mas acelerar o processo de reconquista não é uma coisa que acontece assim. O processo de reconquista pode ser acelerado através de gatilhos, através de estratégias, através de jogos mentais, jogos emocionais. Dá sim para poder acelerar de alguma maneira. Mas, cara, não dá para você simplesmente ficar forçando a barra e querendo saber dela se vai ter volta, se não vai, se tem, não tem, se ela quer ou não quer, e bater o martelo e falar: não, é isso aí. Ela falou que não tem, então ponto final. Porque a sua mulher, ela tá carregada de sentimentos negativos por você. Na verdade, ela nem consegue ver você. Ela tá vendo a imagem do cara do término do relacionamento. Ela não tá vendo você em sua completude. É por isso que você sente que ela não olha pra você ou não vê você como você é. Ela só vê problema, ela só vê seu lado ruim. Ela só vê as discussões, ela só vê as brigas, ela só vê a falta de carinho, a falta de atenção, ela não vê as outras coisas que você fez por ela. De fato, ela não vai ver. Ela tá machucada. E se você não deixar ela curar, como é que ela vai voltar com você? Essa é a real. E se você não se curar? Quantas coisas precisam ser curadas dentro de você para que você possa ter um relacionamento? Talvez você nem parou para pensar nisso, né, até hoje. E se você parar para pensar que o que está acontecendo com você é quase que um ciclo de autossabotagem? Você mesmo conduz o relacionamento ao fim, através dos seus comportamentos, através das suas ações, através do seu jeito de falar com ela, através do seu jeito de lidar com ela, porque você talvez está replicando isso. Você aprendeu dentro de sua casa, com seu pai, com sua mãe, com o jeito deles de agirem. Talvez existam traumas aí que você carrega, que levam você a ter se comportado da maneira que você se comportou dentro da relação. Você também precisa se curar. Ela precisa se curar de tudo que você fez para com ela. E você precisa se curar de tudo aquilo que você carrega e que leva você a um ciclo de autossabotagem dentro do seu relacionamento. Então, um processo de cura é necessário. Só que esse processo de cura também precisa ser regado de um processo de geração de atração. E essa atração pode ser gerada de uma maneira passiva ou de uma maneira ativa. De maneira passiva, é você vivendo sua vida e utilizando dos meios que você tem, subterfúgios que você tem para poder entrar na mente dela, online ou offline. Existem várias maneiras de você utilizar essas ferramentas, tanto on quanto off, para poder mexer com as emoções dela e para fazer com que ela tenha bons olhos para com você dentro desse processo, ok? Só que isso daqui é uma atração passiva. Não é você indo conversar com ela, não é você mandando mensagem, não é você procurando, é você vivendo sua vida e ela vendo sua vida e aquilo atraindo ela, ok? É como se fosse um carro exposto numa vitrine. Então você vai passando ali na porta e vai gerando desejo de ter aquele carro. Eu tenho certeza que se você passa na porta da loja da Porsche todos os dias, você vai ter vontade de ter uma Porsche. Assim como eu, todos os dias passo na porta de uma loja que tem aqui perto de casa, de carros de luxo, e vejo lá uma Ferrari, uma Lamborghini, uma BMW, uma Mercedes,
Mercedes, não tô falando de qualquer Mercedes, né? Eu tô falando da G63, tô falando de umas Mercedes mais parrudas, assim. Cara, você fica com vontade, você tem desejo de ter um carro de luxo. Por quê? Porque tá na vitrine. Então a mesma coisa é a atração passiva, ok? É como se sua mulher estivesse te vendo numa vitrine. A atração ativa é você estando ali conversando com ela, mas para isso você precisa ser um cara desenrolado, você precisa ter malícia. Se você não tiver malícia, você de fato não vai conseguir gerar isso. Você não vai ter esse traquejo de conversar com ela, entrar na mente dela, e às vezes quando ela vir dar uma patada, falar uma coisa, você conseguir desenrolar a conversa legal. Inclusive, vou até gravar um vídeo sobre isso, sobre essa questão de conversação com a ex, porque eu vejo que tem muito cara que acaba esfriando o papo com a mulher porque não sabe ter um desenrolo ali no online, ok? Mas isso é papo para outra hora. Só que nos atenhamos a isso daqui que a gente estava conversando. Ela fala para você que não quer voltar e tá convicta disso, justamente porque, velho, não faz muito sentido ela querer voltar com você. Se você parar para pensar na real, racionalmente não faz sentido. Ela vai voltar pro mesmo buraco, pro mesmo problema, pra mesma treta, pro mesmo cara, do mesmo jeito, para ser infeliz, para não sentir amor, para não sentir carinho, para não sentir nada, para continuar num limbo de emoções ruins e negativas, ou até mesmo um platô onde não tem emoção nenhuma. Talvez o relacionamento de vocês estava chato, cansativo, maçante, repetitivo, monótono, tudo do mesmo jeito. É óbvio que a mulher não vai querer isso. Então, para que ela queira algo com você, é necessária a cura de essa visão para você. Então, você vai ter que construir uma nova visão. E para você construir essa nova visão é através da atração passiva, atração ativa. É através de você ter essa mudança, essa transformação e essa cura que eu falei. É você de fato, investir tempo para que você seja um cara novo. Não só para ela. Talvez nem aconteça uma reconquista. Eu não posso te garantir isso. Pode ser que você reconquiste, pode ser que não. Mas e se você continuar nesse ciclo vicioso de ficar entrando e saindo de relação? Que bosta! Imagina você com 35, 45 anos, saindo e entrando de relacionamento. Que horas que você vai formar sua família? Que horas que você vai ter uma vida estável, tranquila, pacata, de boa, junto com a sua mulher? Que horas que você vai formar realmente laços, uma profundidade, raízes? Eu tenho certeza que você tem vontade disso. Então, sim, não importa se é para ela ou não é, você precisa passar por esse processo. O término desse relacionamento é um alerta para você abrir os seus olhos e mudar toda a bagagem que você vem carregando dentro das suas relações. Porque senão elas serão todas fadadas ao fracasso. E isso daqui, obviamente, traz para você muita clareza. Eu tenho certeza que se você está prestando atenção no vídeo, você está tendo muita clareza do que você tem que fazer a partir de agora para ter ela de volta. Putz, ela falou para você que não tem mais volta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ficar perguntando para ela se tem volta. A segunda coisa que você tem que fazer é aceitar que o relacionamento terminou. E antes de eu te falar a terceira coisa, saiba de uma parada, velho. Se você tá nesse vídeo, não deixou seu like, não se inscreveu, é uma maldade no seu coração. Você tem que clicar no like, tem que se inscrever aí, hein? E a terceira coisa é, você precisa não só aceitar o término do relacionamento, mas precisa entender o porquê que a sua ex age do jeito que age. O que faz ela ter a crença de que voltar com você não é uma coisa boa? Se você souber a raiz do porquê que ela não quer voltar com você, dá para você ter uma base na sua reconquista. Por exemplo, esses dias eu estava atendendo um cara dentro da minha mentoria e ele falou para mim que o relacionamento dele terminou por causa de conflitos. E aí, quando eu fui escrafunchando e entrando mais a fundo na vida dele, eu fui entender que os conflitos da relação deles estavam sendo gerados por quê? Porque ele estava vivendo uma vida parada, travada, sem divertimento nenhum. Casa, trabalho, trabalho, casa. Quando ele estava com ela era só mesma coisa maçante. Ele começou a ter uma série de problemas na vida dele, tanto de trabalho, quanto físico, quanto na família. E aí, velho, ele foi só ficando cada vez mais estressado. A rotina dele já era uma bosta. E aí, naturalmente, bum, treta, 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 treta. Como que faz para uma mulher dessa querer voltar com um cara desse? Um grande reset. Ela precisa ver nele um cara completamente diferente. Ela precisa ver um cara que consegue gerar emoções, que consegue conversar e dar risada sem ter uma treta, que não fica forçando a barra, que não fica sendo insistente, que não fica sendo um chato, um pela-saco. Então, isso daqui muda o jogo. Talvez você nem consiga observar qual que é a base que você precisa ter na sua reconquista. E eu entendo isso. Afinal de contas, você não é um especialista em reconquista, mas eu sou. E se você quer que eu entre dentro do seu caso, conheça a sua história e possa mostrar para você essa maneira de reconquistar sua ex,
Eu posso sim fazer isso. Mas para isso você precisa tomar uma atitude. A atitude é clicar no link que está aqui na descrição e fazer sua aplicação para a mentoria. E eu vou avançando com você. Além desse processo, é necessário que depois também você tenha uma reaproximação. Não adianta simplesmente você sumir da sua mulher, escafeder dela e nunca mais procurar. Você tem que sumir, se transformar, achar a base e depois se reaproximar para que você possa entrar na mente dela. Só tem como entrar na mente de uma pessoa através de comunicação. Só tem como reprogramar um pensamento se você utilizar palavras. Só tem como você reprogramar crenças com novas experiências. Então você vai ter que se reaproximar, gerar novas experiências, usar palavras que vão acessar o subconsciente dela para que você possa reprogramar o comportamento dela e a visão dela para com você, e assim você vai sim conseguir restaurar seu relacionamento. É quase que pragmático. Talvez na sua cabeça é complexo, mas eu recomendaria você dar uma pesquisada aí sobre programação neurolinguística. Você vai entender um pouquinho sobre essa questão. Você vai sacar sobre essa questão de crenças. Talvez você pode até pesquisar aí um livro sobre crenças, que inclusive foi escrito, se eu não me engano, pelo Robert Dilts. Dá uma lida. São livros complexos, difíceis de entender, mas que se você conseguir captar a mensagem, você vai sacar que dá sim para poder reprogramar tudo isso que ela pensa, mas precisa desse processo. Se você seguir esse processo, respeitar o tempo da cura seu, dela, e depois se reaproximar de uma maneira inteligente, de uma maneira estratégica, eu tenho plena convicção de que você pode restaurar esse relacionamento. E mesmo que você não restaure, como eu acabei de te falar agorinha, você vai estar preparado para um próximo relacionamento e não vai ter mais essa dor de cabeça que você está tendo agora. E, sincero, isso já vale todo o esforço. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Valeu, irmão!